Vamos gravar agora o livro de Mateus, quando Jesus Cristo fala das doutrinas do povo lá que faziam as coisas erradas. E no capítulo 22, do versículo 33, mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 22, do versículo 33, ele diz assim: E ouvindo estas doutrinas, as turbas se encheram de grande admiração. E no versículo 34 diz assim: Sabendo os fariseus que Jesus reduzia ao silêncio os saduceus, e reuniram-se. Eles se reuniram para falar com Jesus Cristo, né? E no versículo 35 diz assim: E um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para o aprová-lo, né? Aí Jesus está lá só escutando, né? Aí eles vão elogiar nosso Senhor Jesus Cristo para daí fazer a pergunta. E no versículo 33, 36, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Eles perguntaram para nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nosso Senhor Jesus Cristo respondeu: Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Aí eles ficaram ouvindo, né? E no versículo 38, diz assim: E tem esse que é semelhante a esse. Que é semelhança a esse, que é um mandamento muito bom. Eles não sabiam, mas Jesus está falando. E segundo, semelhante a este é: amará o próximo como a ti mesmo. Tem que amar as pessoas, senão não adianta nada você dizer que é filho de Deus, que gosta do nosso Senhor Jesus Cristo, que ama Deus tudinho e despreza seu próximo, a sua pessoa mais perto de você, a pessoa que você sempre está conversando, está vendo, ou aqueles que você está fazendo conhecimento com eles, desprezam ele, não cumprimenta, não fala, não ajuda, não tem as suas preocupação com eles, né? Porque Jesus veio para servir, ensinou: você tem que servir, não ser servido. Servir é você ajudar as pessoas. E no versículo 41, e eles que perguntaram, que são os fariseus, falou assim: como os fariseus se agrupassem, e Jesus interrogou. E nosso Senhor Jesus Cristo vai perguntar para eles. E no versículo 42 diz assim: O que pensais vós de Cristo? Quem é o meu filho? Responderam-lhe, filho de Davi, né? E no versículo 43 diz assim: Como prosseguiu Jesus. Davi, falando sobre o Espírito do Espírito, chamado Senhor, dizendo. Ele falou o que Davi falava, que muitos deles pensavam que ele era filho de Davi, mas não era. Ele era Deus, né? Ele era o próprio Deus. E no versículo 44 diz assim: E o Senhor disse: Meu Senhor, sentasse à minha direita e que eu ponha teus inimigos por
escábulos nos teus pés. Esse que Davi falou, né? E no versículo 45 diz assim: esse, pois, Davi chama Senhor, como eu sou seu filho, como ele é seu filho. E ninguém pôde responder-lhe nada depois daqueles dias, ninguém mais ousou interrogá-lo, porque não adiantava eles interrogá-lo, eles não sabiam nada, né? E agora vamos no versículo, no capítulo 41, né? No capítulo 23. E no capítulo 23 de Mateus, começa Jesus falando de novo. E dirigiu-se então Jesus à multidão, aos seus discípulos, e disse, Jesus falou à multidão: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. E Jesus está falando. Observaram a fazer tudo o que eles diziam, mas não fazei como eles, pois dizem e não fazem. Eles faziam tanta coisa, mandavam o povo fazer tanta coisa, mas eles mesmo não faziam nada. Jesus tudo sabia, via, né? Tem muita gente que é desse. Ele te manda, te faz tudinho, já quer que você prega, quer que você vá na igreja, vá lá, faça a tua parte, ajeite, faça tanta coisa para eles, mas eles mesmos não faz. Eles querem mandar em você. E Jesus disse, você tem que ser servo, servir, não mandar. Você tem que fazer, que agrada nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 4, no versículo 23 de Mateus, fala assim: e o tão fardo pesado e esmagadores com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-lo sequer com um dedo. Faz nada, faziam nada, e Jesus via tudo isso. E no versículo 5 diz assim: e faz todos os seus ações para serem vistos pelos homens, por isso faz largas faixas e largas franjas nos seus mantos. Faz tanta coisa para eles se vestir, né? Para eles ficar, o povo ficar olhando, mas olha como é que aquele homem é assim, assim, assim. Tudo mentira. Tem que ser por dentro que você tem que ter a bondade do teu coração, não por fora, tudo cheio de coisa errada. Isso aí não, para Jesus não atingiu nada, né? E nosso Senhor Jesus Cristo fala assim no versículo 6, ele diz assim: gostam dos seus primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles são de ser os seus primeiros. Gosto de ser saudados nas praças públicas e de ser chamado Rabi pelos homens. Esse é o tipo desse povo. E Jesus está explicando e falando assim: mas vós não vos fazeis chamar Rabi, porque um só é o vosso precentor, e vós sois todos irmãos. Todos nós somos irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós todos somos irmãos, todos são as pessoas que Ele ama. Vocês amam também Jesus Cristo, que Ele ama vocês muito, muito, ama nós, e Ele é nosso caminho, a verdade e a vida. Jesus te ama. Amém?